Isaías 41, versos 8 até o 10, diz assim: Mas você, Israel, é meu servo, você é Jacó, meu primeiro escolhido, descendente do bom amigo Abraão. Eu trouxe vocês do mundo inteiro, chamei-os dos cantos mais obscuros da terra, dizendo a cada um: você é meu servo, está do meu lado, eu escolhi você. Não o abandonei. Não entre em pânico. Eu estou com você. Você não precisa ter medo, porque sou seu Deus. Vou dar forças a você. Eu o ajudarei. Você encontrará firmeza em mim. Vou segurá-lo pela mão. Acho muito lindo como termina esse texto. Vou segurá-lo pela mão. Vamos ter mais um momento de oração. Abaixe sua cabeça. Pai querido, que nessa noite nós possamos ouvir a sua voz falando aos nossos corações. Que nessa noite o seu Espírito possa me dar sabedoria, capacidade, possa me dar inspiração, Pai, para que hoje nós possamos encontrar forças nos dias difíceis, que nós possamos encontrar forças e encontrarmos essas forças em Ti. Que o Senhor possa, sim, através da sua palavra, através dessa reflexão, segurar-nos pela mão, e é isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Qualquer pessoa, numa análise superficial da vida, dá conta que muitas coisas não acontecem da forma que planejamos. Qualquer pessoa, qualquer adolescente que comece a pensar um pouco sobre a vida, dá conta de que o que ele planejou não aconteceu exatamente como ele queria. Nós acabamos sendo tomados e acabamos mudando a rota, ou a rota acaba se mudando por causa de pontos fracos que temos. Afinal, acho que todos nós temos algum ponto fraco. Eu tenho diversos deles e acho que você também tem alguns. Afinal, quem nunca se culpou, pelo menos uma vez, pela incapacidade de dizer algum não para alguém e se arrependeu? Quem nunca se culpou pelo medo de agir, ficou estático, não fez nada, apenas assistiu à história, e isso, de fato, prejudicou a ti e as pessoas que estão à sua volta? Quem nunca sentiu ciúmes, experimentou uma certa dose de ansiedade, ou se deparou até com a raiva? Quem nunca fez isso? Acho que posso responder sem medo de errar com um sonoro ninguém. Todas as pessoas, de alguma forma, se deparam com pontos fracos, e aqui só estou citando alguns deles. Provavelmente tem uma lista enorme de pontos fracos que eu tenho e você acaba tendo também. Todos nós temos isso. De fato, somos fracos e às vezes essa fraqueza nos causa muita dor. Porque eu não sei você, mas eu sou uma pessoa que me cobro muito. Então, quando algo sai do trilho, quando algo que planejei não acontece, ou quando algum ponto fraco meu torna-se mais forte do que um ideal, de fato eu fico com aquela dor, com aquela angústia, com aquela sensação de que podia ter sido diferente e eu não dei conta, com a sensação de que eu poderia ter feito melhor e não consegui. Então isso causa dor, causa angústia, nos causa uma frustração, causa frustração pelas coisas que não deram certo ontem, lá no passado, que às vezes voltam à nossa memória e nos angustiam, e causa dor também das coisas e desafios que possam acontecer amanhã, porque nós teremos desafios amanhã. Então nós ficamos com esse conflito, com esse medo, com essa angústia.
Angústia que às vezes entala a garganta, trava aqui, que nós não sabemos direito o que fazer, onde pormos as mãos, de fato se abraçamos, se damos um passo para trás, porque somos fracos. Porque como humanos temos diversas fraquezas, e às vezes uma das fraquezas é a nossa própria empáfia, ou até a nossa soberba ou orgulho. Isso também é uma fraqueza. Alguns acreditam que isso é uma fortaleza, mas acho que às vezes isso é uma grande fraqueza, porque não nos possibilita recomeçar uma história, refazer de fato algo bonito. E isso toma conta da nossa vida. Como bem dizia o sábio Salomão, há dias na vida que tudo parece apenas correr atrás do vento por causa de toda essa angústia, por causa de que as coisas não dão certo. Há dias que por causa das nossas fraquezas, tudo que fazemos e deixamos de fazer parece apenas correr atrás do vento. A nossa profissão, o nosso desejo de ser bom pai, boa mãe, um bom marido, boa esposa, o nosso desejo de sermos bons amigos, tudo parece correr apenas atrás do vento. A nossa carreira, tudo parece apenas correr atrás do vento, porque às vezes, por causa das nossas fraquezas, por causa dessa cobrança absurda, que acaba sendo uma fraqueza, parece que tudo rui, parece que a vida perde sabor. Provavelmente, você está pensando aí, nossa, mas o Will está bem 13 hoje, né? Expressão de jovem, está bem 13, está pesado. Sexta-feira 13 já foi, Will, foi semana passada, esquece isso aí. Talvez você esteja pensando o seguinte, está bem deprê, talvez ele esteja triste. E, de fato, eu posso admitir para você que provavelmente hoje eu esteja um pouco triste. Mas eu não quero correr dessa tristeza. Eu não quero correr dessa angústia. Eu não quero colocar apenas um rosto bonito com um sorriso de expressão e fingir que tudo está bem, porque a vida não funciona assim. O que eu quero mesmo é me encarar no espelho, encarar as minhas dificuldades e fraquezas, encarar todas as minhas limitações e erros, e a partir disso talvez recomeçar abraçado por um Cristo chamado Jesus, que, como diz o texto, estende a mão em minha direção, para que eu comece novamente, e espero que isso, de fato, também possa acontecer com você hoje, se você estiver triste, ou no momento que você mais precisar. Então, hoje eu quero fazer uma reflexão que, de fato, ela vem de encontro ao meu coração, aos meus anseios, e que eu espero que, dessa maneira, ela também alcance o seu coração e também os seus anseios, e que Deus possa curar, sim, a sua alma, assim, quando você precisar. Primeira coisa que eu queria repartir com vocês: encarar a verdade é algo muito doloroso, mas é a única maneira de nós encontrarmos uma esperança, de nós encontrarmos uma forma de refazer a história. Encarar a verdade sempre foi e sempre será algo doloroso, mas acredito que é a única forma de você refazer a sua história. Topar com tudo isso, com as nossas incompletudes, topar com as nossas imperfeições e as nossas fraquezas, é algo que dói muito. Parece às vezes que nós ficamos até com aquela sensação de deixar tudo para o alto, jogarmos tudo para o alto e desistirmos. Mas acredite que essa não é a minha intenção hoje à noite. Se nós quisermos encontrar uma vida plena, nós precisamos encarar a realidade. E veja que não é apenas eu que penso assim. Não sou eu que penso assim. Há muitos anos, a sabedoria mostra isso. Se você tiver um tempo em sua casa, você procure em Eclesiastes 3. Um homem que parecia ter tudo, que tudo parecia estar resolvido, diz um pouco sobre essa dificuldade de viver,
essa dificuldade de lidar com a fraqueza, o próprio Salomão dizendo que há tempo sim de sorrir, mas há tempo de chorar. Há tempo de ficar alegre, mas há tempo de ficar triste. Há tempo de plantar, mas há tempo de arrancar o que se plantou. Porque a vida é isso. A vida algumas vezes nos imprime algumas questões que de fato nós ficamos angustiados, perdidos, desorientados. Para viver, nós precisamos trazer à luz o que às vezes está escondido. Porque sejamos sinceros, algumas fraquezas nossas, nós escondemos bem, mas bem escondido. Nós fingimos que elas não existem. Algumas fraquezas nossas nós colocamos no tapete, lá no porão da alma, num lugar bem escondido. Porque lidar com isso, de fato, é muito doído. Mas acredito que nós precisamos dar luz às coisas que estão escondidas. Precisamos dar luz e consciência ao que às vezes está inconsciente, que você vai repetindo sem nem perceber. Nós precisamos ter coragem, inclusive, para encarar essas questões. Nós precisamos, inclusive, ter coragem para admitir essas questões. Nós precisamos ter coragem para, de fato, nos fragilizarmos, porque nós temos, sim, questões que são fracas, frágeis, vulneráveis, incompletas. Todos nós temos. Em outras palavras, é preciso renunciar ilusões que parecem consoladoras. Porque a gente tem algumas ilusões consoladoras. Temos, quer ver uma simples, que me veio à mente agora. Minha mãe me dizendo que eu sou o cara mais lindo que tem na face da terra. Mentira. Não sou. Eu sei que eu não sou. Mas essa é uma ilusão. Que se eu não tomar conta, eu acredito nisso. Eu começo a acreditar nessa ideia. E esse é apenas um exemplo de tantas outras coisas que às vezes nós acreditamos em ilusões que são consoladoras. Nós precisamos derrubar alguns mecanismos de defesas que temos. Porque temos. Para não nos machucarmos, o que a gente faz? Faz o gesto de um porco-espinho quando se sente acuado, para deixar o outro distante. Nós precisamos, de fato, derrubar essas defesas. Precisamos derrubar o auto-engano. Não adianta ficarmos nos enganando, porque no fim da história, no fringir dos ovos, o mais prejudicado em tudo isso é você, sou eu. Então nós precisamos sim, termos responsabilidade, coragem, disposição, para encararmos de fato a vida como ela é. Jesus, certa vez, disse o seguinte: conhecereis a verdade e ela te libertará. Eu admito para você que eu acredito nessa expressão de Jesus com toda a minha fé. Com tudo que tenho dentro de mim, eu acredito nela de verdade. Quando nós conhecemos essa verdade, ela nos liberta. Só tem um detalhe: conhecer a verdade, muitas vezes, nos coloca em conflito com as coisas que temos aqui dentro. E aí nós precisamos encarar tudo isso, porque se queremos libertação, se queremos ser livres de fato, se queremos ser parecidos com Cristo, nós teremos que encarar, sim, os campos de concentração, os conflitos, as lutas que temos internamente. Teremos. Talvez, se encararmos isso,
conheceremos uma verdade que de fato será o suficiente para nos libertar, para nos fazer mais humanos, para nos fazer mais parecidos à imagem de Deus. Se encararmos isso de fato, talvez cheguemos a isso, mas nós precisamos sim entrarmos em conflito. O conflito tira a escama dos nossos olhos. Tira. Não tem jeito. O conflito interno, a nossa luta interna, tira as escamas dos nossos olhos. Ela faz com que essas ilusões caiam por terra. Quer ver outro exemplo? A mesma mãe, que diz que eu sou o mais lindo do mundo, em determinados momentos, quando eu tive atitudes não tão ortodoxas, ela dava bronca e dizia que eu era, às vezes, um garoto, não vou nem usar a expressão que ela usava, porque vocês vão ficar assustados com a minha mãe. Mas ela me dizia que era um garoto bem complicado, né, para deixar a coisa um pouco mais bonita. E a isso caía as escamas, porque eu percebia que eu não era o mais bonito do mundo. Porque eu tinha que lidar com aquele conflito. Porque eu precisava perceber o que estava acontecendo ali à minha volta. A verdade faz com que entremos dentro do porão da nossa alma, no desejo de encontrar a cor, a tinta original que temos. Para encontrar isso, sabe o que precisamos fazer? Raspar. E raspar as paredes da alma dói, e dói bastante. Mas a verdade nos imprime isso, nos pede isso. Para quê? Simplesmente para passarmos por uma dor? Não. Para voltarmos à nossa identidade como seres humanos e não nos perdermos em ideias, em projetos megalomaníacos, em questões que às vezes não nos levam a nada. Então, a verdade faz com que nós entremos no porão da alma e raspemos, sim, as paredes na busca da tinta original. Nos põe a raspar as paredes da alma na busca de identificarmos novamente a nossa origem. E aí, aqui está uma grande lição, porque a nossa origem está em Jesus Cristo de Nazaré. Por isso que a verdade é tão conflitante. Porque quando nós pensamos nessa origem, quando pensamos em Deus, pelo menos eu, não sei você, mas olho que foram colocadas tantas tintas nessa alma, que às vezes eu já nem me lembro mais qual era a cor que existia. Nem me lembro mais qual que era a face que existia. Então eu preciso entrar nesse conflito. Nos dias que a vida te disser sim, te presentear com alegria, aproveite, colhe o dia, divirta-se, sorria, faça isso. Faça muito isso, porque isso também é viver. Mas nos dias que a vida lhe disser não, nos momentos que a angústia for tamanha, que um grito não é capaz de fazer eco dentro do vazio da sua alma, mergulhe em direção à verdade, abrace a solitude e resgate a si mesmo. Não é a mais ninguém, a você mesmo. Mergulhe o mais profundo que você puder para resgatar a você mesmo. Lá na solitude você não estará sozinho. Porque é isso que o texto que lemos diz. Foi eu que te escolhi. Eu não te abandonei. Eu estou contigo. Eu estendo a mão para você, para que você, de fato, mergulhe e encontre a sua verdadeira identidade, mas lembrando que você não está sozinho, porque você tem um Deus de amor que está junto contigo.
Não fuja das suas fraquezas, encare-as com todas as forças que você tiver. Encontre nelas uma trilha para a consciência e experimente outras possibilidades, outros caminhos. Faça isso. Muitas vezes, a consciência, ouvir a voz da consciência, muitas vezes é escutar a voz de Deus sussurrando na divisão da alma o bom caminho que se deve andar. Então, escute a voz da consciência. E quando a consciência não estiver falando mais, entre em conflito para que ela volte a ter voz. Lute, sim, consigo mesmo, para que essa consciência volte a ter voz, porque essa consciência, por diversas vezes, é a voz de Deus tentando te direcionar e converter para um bom caminho. Aprendi com Carlos Mesters que conversão, diferente do que eu aprendi de quando eu era um garoto pequeno, não é um belo dia onde você estende a mão e fala, eu quero aceitar a Jesus como meu Salvador. Não, isso é um gesto. Conversão é uma conversa longa que nós vamos tendo ao longo da nossa vida e da nossa caminhada, e algumas vezes essa conversa, como disse Joel, é internamente com a nossa consciência, porque esta consciência é a voz de Deus. Então entre nesse conflito e escute essa voz. Por mais difícil que seja escutá-la algumas vezes, mas escute essa voz. Encare e dê ouvidos à sua consciência. Deixa eu lhe dizer uma coisa, eu quero repartir um texto que eu fiz curto. Pequeno texto. As pessoas o tempo inteiro ficam com um sorriso plástico, como se as coisas estivessem ótimas. A fotografia do Facebook sempre é a melhor e mais maravilhosa. O Instagram é simplesmente o paraíso. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, você não precisa fazer isso porque isso também cansa. Pelo menos não sempre. Então escute a voz da sua consciência, você não precisa fazer com que as coisas pareçam normais. Você não precisa sorrir quando deseja chorar. Não precisa ser firme ou parecer o melhor quando as coisas não derem certo. Lembre-se de uma coisa, você não é máquina, você é gente. Então chore, se necessário chore, se necessário arque os ombros, reflita e a partir do aparente fracasso que se encara o sorriso percebido nas pequenas coisas, e a partir do aparente fracasso que aprendemos a sorrir dos próprios erros. É também a partir dele que também desfrutamos do sorriso gracioso de quem nos criou, dizendo, esse é meu filho amado em quem me comprazo. Quando as coisas não dão certo, eu não preciso ficar fingindo que deu certo. Porque nesse aparente fracasso, eu posso encarar e perceber o rosto de Deus, terno, sorridente, estendendo a mão em minha direção e falando, vamos de novo, porque isto é graça. E nós podemos fazer isso. Segunda coisa que eu queria deixar para vocês é nossa fraqueza é nossa maior força. E aí você vai dizer assim, Will, mas o que isso quer dizer, meu? O tema é mais ou menos por aí. O que você está querendo dizer com isso? Vou tentar explicar. Seres humanos, essa é a nossa maior fragilidade. Sermos humanos. Nossa maior fragilidade é sermos humanos. Afinal, somos incompletos, vulneráveis, ambíguos. Somos às vezes tímidos, às vezes somos intolerantes. Somos inseguros, ciumentos, desorientados, para não dizer coisas piores. Nós somos assim. Somos uma coxa de retalhos, uma bricolagem de sentimentos e sensações. Somos assim. Então, nossa maior fraqueza é, de fato, sermos humanos. Por quê? Porque a subjetividade é a nossa maior companheira.
Nós, momentos estamos muito bem, momentos estamos muito mal. Dias estamos muito felizes, dias estamos muito tristes. Nós somos assim. Essa é a nossa maior fraqueza. E tudo isso nos traz um terror imenso. Nos traz um terror imenso. Mas também é esta aparente fraqueza, essa aparente fragilidade e incompletude, esse aparente formato imperfeito, que também nos identifica uns com os outros. Porque é isso que nos identifica. O que nos identifica, o que faz nos conectar a vida um com os outros, é exatamente as nossas imperfeições e fraquezas. Quando eu vejo a dor do outro, aquela dor de alguma maneira me toca. Porque eu também sou assim. Então isso nos conecta. Essa aparente fraqueza faz com que identifiquemos uns aos outros. As nossas incompletudes e imperfeições nos conectam. E penso que aqui existe uma chave muito linda de uma das expressões e falas de Jesus, onde ele disse o seguinte: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Em outras palavras, Jesus estava dizendo o seguinte: onde estiverem 2 ou 3 identificados comigo, ali estarei. Identificar-se com Jesus é identificar-se com Deus que abriu mão de ser igual a Deus. É identificar-se com Deus que curvou-se na nossa direção para ser igual a todos nós, humanos, frágeis, fracos, incompletos. Identificar-se com Jesus é identificar-se com um Deus que chora pela morte do amigo e também vulnerável, chora no Getsemane por ser tomado por uma angústia extrema. Isso é lindo demais. Porque aí quando eu me vejo fraco, como diz Paulo, eu sou forte, porque quando olho para Jesus, eu percebo sim que eu choro por amigos, choro quando estou angustiado, mas eu tenho uma presença, um espírito que sopra dentro de mim, que me dá forças para continuar, mesmo com essa fragilidade, dando um passo atrás do outro. Jesus, através da sua vida, nos aponta que a nossa fraqueza nos possibilita amar. A graça vem a partir da fraqueza. A graça de Deus nasce a partir da fraqueza, porque é Deus abrindo mão de todo o seu poder, de toda a sua glória, para tornar-se como nós. E quando Ele torna-se como eu e você, Ele percebe que a vida é difícil. É bonita, como diz a música, mas é difícil. E por ser difícil, quando ele encara a dureza da vida, ele olha e fala: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, porque a fraqueza toma conta deles, e isso é graça. A fraqueza dá lugar à graça, porque fraqueza é sinônimo de amor. Quem ama é fraco, porque quem ama deixa-se tocar pela vida do outro. Quem ama, de fato, tem ponto fraco, porque ele fica sensível à história do outro. Isso é a própria graça. Deus, sensível à minha e à sua história. E isso nos mostra que mesmo quando somos fracos, somos fortes em Jesus. Isso nos dá vida e vida plena. Nosso Deus nos ama e por isso nós também podemos amar. A fraqueza, a fragilidade, a incompletude, a subjetividade tornam-se todas elas alimento para a própria vida.
porque é a partir delas que nós vamos encontrando o que de fato é amor, porque não há nada mais subjetivo que o próprio amor. Nada. Nele, em Jesus, nós somos fortes, porque nele nós percebemos que Deus escolhe ser frágil, escolhe ser fraco, escolhe abrir mão da própria vida para nos dar vida. E isso é a coisa mais linda que existe e talvez seja a maior lição que tenhamos que levar. Eu queria cantar uma música com vocês, vou pedir para o Joel cantar. Uma música que diz: diga para os temerosos, não há nada a temer. Diga ao cansado que o Senhor vem ao seu encontro. Contemple ao Senhor e Ele sim te levantará, te erguerá, fará da sua fraqueza alimento para você recomeçar. Diga aos abatidos, não percam a fé, porque ela é a fé, é essa teimosia que nos dá esperança para seguirmos nos dias adiante, a despeito de qualquer circunstância que a vida nos imprima. Somos fracos? Somos. É verdade. Mas nós temos um bom amigo, que já não está mais distante, que não está sentado num trono longe, mas que mora em nosso coração, faz morada em nosso mais profundo íntimo. E isso nos faz fortes demais. Somos fracos individualmente? Verdade. Mas quando nós vamos percebendo a presença deste Deus uns nos outros, essa fraqueza dá lugar e espaço ao reino de Deus. E não há nada mais sublime, mais magnífico, mais forte do que o reino de Deus, porque Ele é vida e vida plena.